Oi, gente, nós aqui mais uma vez. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre introdução à administração e a gente vai falar um pouquinho do que é introdução à administração, como é que funciona, né? Então é importante que vocês tenham conhecimento de como é que funciona todo o processo gerencial, né, porque é daí que a gente também toma decisões, assim como a contabilidade, né? Então, a nossa aula de introdução à administração, a gente vai usar o livro de Chiavenato, né, que é conhecido como o pai da administração, Teoria Geral da Administração, ou TGA, como queiram chamar. E aí a gente trabalha de acordo com o que a Venato vai nos falando. Então a gente reza de acordo com ele, né, na gestão, na administração. E aí, definição de administração. Né? A gente sabe que o mundo ele é composto de organizações, né? De empresas, no mundo todo. O objetivo são sobrevivência. E aí as organizações elas tendem a sobreviver justamente para isso, né? Para que consigam manter emprego, consigam manter estabilidade e por aí vai, né? E aí as organizações precisam ser administradas, né? Para que elas consigam sobreviver. Lembrando do princípio da contabilidade, né? Da continuidade, então elas precisam sobreviver. E elas precisam ser administradas. E aí as pessoas que administram, elas têm que ter esse conhecimento teórico de como é que funciona esse processo gerencial, né? Esse processo de administração. E aí a palavra administração vem do latim, né? Ad de tendência para e ministra de subordinação. Então, inicialmente a gente consegue falar sobre isso. E a definição de administração, né? A tarefa de administração passou a ser de interpretar os objetivos propostos pela entidade, pela organização e transformá-lo em ação organizacional. Então a gente tem a ideia de conhecer os objetivos propostos e colocar ele em prática, para que consiga gerenciar de forma eficiente, né? Transformando em ação organizacional, como eu falei, por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços envolvidos dessa entidade, para que todas as áreas dessa entidade tenham o seu objetivo, tenham o seu foco e tenham o seu fim pré-definido. Então, qual é o principal definição da administração? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas são as rezas iniciais de todo o processo gerencial de gestão. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar é o processo inicial que nós gestores, nós administradores, temos que ter para que a gente consiga entender como é que funciona essa gestão, né? Habilidade, e aí a gente passa para a habilidade do administrador. Então, para que a gente tenha esse processo de planejar, organizar, dirigir e controlar eficientemente feito, a gente precisa entender que nós, administradores, temos que ter algumas habilidades. E aí, mas se eu não tenho essa habilidade, aí você cria. Você pesquisa, você vai atrás, você começa a ter, você começa a produzir. E aí você também vai conseguir ter essas habilidades, né? Então, na verdade, a gente não nasce dessa forma. A gente estuda, cria, se adapta, e aí a gente vai tendo esse conceito de habilidades de administrador. Então, o administrador não é analisado apenas pelo seu modo de agir ou pela sua personalidade. O sucesso do administrador depende de três variáveis técnicas, né? De três habilidades técnicas que nós gestores, nós administradores temos que ter essencialmente, que é a técnica, a habilidade humana, a técnica e a conceitual. E aí a TGA passa a analisar essas habilidades da gestão, né, dos administradores dessa forma, em habilidades técnicas, humanas e conceituais. E aí essas habilidades técnicas, a gente sabe, existe uma pirâmide, né, de hierarquia chamada pirâmide de Maslow, que aí de Maslow não, desculpa, uma pirâmide hierárquica, de Maslow já é outra pirâmide, viu, gente? É uma pirâmide hierárquica que tem 3 níveis institucional, né? Três níveis de gestão: nível institucional, nível imediato ou tático e nível operacional. E aí esses 3 níveis institucionais a gente faz essa analogia com essas habilidades que nós enquanto gestão temos que ter. O nível institucional a gente tem as habilidades conceituais, o nível intermediário a gente tem as habilidades humanas, que é onde está em contato com os nossos colaboradores, e o nível operacional a gente tem as habilidades técnicas, que são essas pessoas, né, que estão na linha de frente, né, que fazem as coisas acontecerem. E aí a gente tem
trabalha essas três habilidades. E aí o papel do administrador ainda tem três subcategorias: interpessoal, informacional e decisional. Então essas categorias estão ligadas a algumas habilidades que nós temos que ter, né? Por exemplo, o informacional, a gente tem que ter a habilidade de representação, de liderança, de ligação. Na habilidade interpessoal, na habilidade informacional, a gente tem que ter na categoria informacional, a gente tem que ter essas habilidades, como monitoramento, disseminação, tem que ter uma habilidade de oratória, de porta-voz e por aí vai. E na categoria decisorial, a gente tem que ter algumas habilidades: resolução de conflitos, né? Alocação de recursos, de negociação e por aí vai. Eu vou mandar o material para vocês, e quando vocês lerem, vocês vão conseguir interpretar melhor. Porque se eu for aprofundar bem a fundo, né? Se eu for bem a fundo do assunto, eu vou demorar muito nos vídeos, pode ficar muito cansativo. Né? Então, essa categoria, o administrador tem três categorias básicas que ele tem que seguir: interpessoal, informacional e decisorial. E aí a gente tem os papéis de cada uma, tá certo? E aí, gente, existem as variáveis da TGA que é importante que a gente conheça, né? Enquanto gestão, enquanto administrador, enquanto conhecimento da gestão, né? As variáveis estuda a administração das organizações, as variáveis, a TGA estuda a administração das organizações sob o ponto de vista de 6 variáveis interdependentes. Né? Então, a gente tem a organização, a entidade ou a empresa, vamos se familiarizando com os assuntos, né? com o vocabulário. Né? Então, a gente tem a organização, ou a entidade, ou a empresa, e aí a gente tem essas 6 variáveis interdependentes que os gestores têm que estar ligando uma a outra para que ele consiga ter domínio do que ele está gerenciando. Né? A tecnologia é uma variável, a competitividade é uma variável, as pessoas, não existe empresa sem pessoas, né? O ambiente organizacional, as tarefas, que são os papéis que cada um vai desenvolver, os cargos, e a estrutura. Então essas 6 variáveis são interdependentes, porém elas são ligadas, porque elas precisam estar elas precisam estar em contato para que a organização consiga começar a desenvolver as suas características, né? A sua forma de trabalhar. Tranquilo? E aí, gente, os princípios ou os primórdios e os antecedentes históricos da administração são basicamente estudados em 4 situações. Né? Então, a história da administração é recente, tendo um pouco mais de 100 anos, né? Então, 100 anos para a administração da gestão. Quantos anos tem a humanidade, né? Então, desde o início já existia essa questão da gestão. E aí ela é recente, porque ela já começou a ser estudada. Então, pegou-se como base essas 4 pessoas, vamos chamar de pessoas, para que pudessem estudar gestão, para que pudessem estudar administração, e aí quando estudassem essa administração, conseguissem ter um conceito básico de como funcionaria a melhor forma de gerenciar as organizações, que são eles: os filósofos, né, a Igreja Católica e a organização militar, a Revolução Industrial e os pioneiros empreendedores. Então, o desenvolvimento dessas teorias a respeito da administração foi bem lento, desde o século XIX, acho que salvo engano, acelerando até a partir do século XX, né, para se desenvolver esses conhecimentos. E no decorrer dessa história da humanidade sempre existiu alguma forma de administrar, sempre. Né? Desde a antiguidade sempre existiu formas de gerenciar, de administrar. E aí como se gerenciava ou se administrava nessa época é que é diferente. Tranquilo? Então, o que os filósofos tinham a ver com a gestão, né? Com a administração? Então, a administração como habilidade pessoal, separado do conhecimento técnico da experiência. Né? Os principais métodos foi o de Descartes, que a gente vai estudar depois, né? E aí teve influência decisiva na administração, maneira de abordar e solucionar problemas, foram os pensamentos da filosofia, dos filósofos, tendência de analisar a divisão do trabalho e por aí vai. E aí, eu vou mandar para vocês esse método que vocês vão estudar e a gente vai tirando dúvida depois, o método do Descartes, tá certo?
E aí a próxima variável, né, a próxima pessoa, como a gente chamou, que foi importante para a administração, nada mais é do que a Igreja Católica e a organização militar. Eu, particularmente, acho muito legal a ideia da Igreja Católica de como ela gerencia. Então, a Igreja Católica ela é uma empresa, todo mundo sabe, né? Ela é uma empresa, uma das maiores organizações do mundo. E aí ela, sim, ela tem essa ideia de... Ela propôs, né? Ela faz essa ideia, sempre fez, e aí a gestão pegou como conceito, como exemplo, para que pudesse trabalhar. A gente pega a Igreja Católica e a organização militar em 3 variáveis básicas: hierarquia, né? Ordem de comando, unidade de comando, quem responde a quem, como é que faz, né? Direção de cargos e de direção, né? Isso a Igreja Católica e a organização nos dá essa base, né? Para onde ir, como eu vou, como é a forma de chegar, e a gente trabalha logística nas organizações militares, a gente trabalha gestão de suprimentos nas organizações militares, e aí tem várias formas de gerenciar, né? Tomando como base esses exemplos, né? Hierarquia, unidade de comando, hierarquia, reestruturação das responsabilidades, da delegação de poder, a unidade de comando de cada um, subordinado responde a quem, ou tem um superior, e aí por aí vai. E de direção, onde cada subordinado tem que fazer o que se espera dele, né? De gestão. E aí o próximo vai ser a Revolução Industrial, que vocês já sabem, já estudaram, aí também na base comum, né? Que aí a gente teve 2 revolução industrial, né? Teve início na Inglaterra, vocês sabem, e pode ser dividido em 2 épocas, desculpa, duas revoluções não, a gente teve 2 épocas de revolução industrial. Foi uma época de 1780 a 1860, que foi a primeira revolução industrial, que vocês sabem, que teve a revolução do carvão e do ferro, e a segunda época de revolução industrial foi de 1960 a 1914, que foi a segunda revolução industrial, que foi a revolução do aço e da eletricidade, não é verdade? E aí a gente pode utilizar sobre cada uma, né? Na primeira revolução industrial, a gente tem como exemplo o mecanismo da indústria e da agricultura, né? Para a gestão que a gente usa esses exemplos, a aplicação da força motriz da indústria, que foi a da máquina a vapor, e o desenvolvimento do sistema fabril, né? Se você observar tudo gestão, tudo questão de entendimento administrativo, né? De exemplo da administração. E na segunda revolução industrial, né? As principais características que a gente pode utilizar dentro da gestão, eu até coloquei algumas aqui sobre substituição do ferro pelo aço, vapor pela eletricidade, desenvolvimento de máquinas automáticas, especialização do trabalho, e aí a gente tem várias e várias outras coisas que pode se tirar de exemplo na segunda revolução industrial, né? E o próximo que são os pioneiros e empreendedores, né? Com o resultado da revolução industrial, o aumento da produção, novas tecnologias, abriu caminho aos pioneiros e empreendedores. São as pessoas que pensaram, eita, agora tem uma oportunidade de eu montar um negócio, de eu montar uma empresa, agora vamos dar certo. E aí eles pensaram, né, nessas ideias pós-revolução industrial, com o aumento dessas variáveis, né, da produção e novas tecnologias, pensaram que eles poderiam também montar o seu próprio negócio, que são conhecidos como os pioneiros e empreendedores, né? Então, e aí trouxe aquisições de empresas familiares, criadas pelo Império, na virada do século XX, por aí eu acho que foi século XX, né? Teve algumas corporações sucumbiram também, e aí, diante de tudo isso, os pioneiros empreendedores deram lugar às organizações com uso do planejamento e controle, que foi o contexto da nossa aulinha de agora, né? Então tiveram essa ideia, esse conhecimento de como eles poderiam fazer para que as empresas, né, dessem certo, e aí pegaram todas essas ideias que eu falei para vocês até agora, e aí mandaram, aquela bem população, mandaram ver na gestão, e até hoje a gente começa falando sobre administração, sobre gestão diante disso, diante dessa realidade, tá
Tá certo? Então a gente fica por aqui nesse início de aula, nessa primeira aula de introdução à administração, e as nossas aulas vai ter como base realmente o livro de Chiavenato, TGA, Teoria Geral da Administração, e aí as próximas aulas a gente vai começar a ter contato melhor de como é que foram surgindo as escolas da administração, científica, escola humanística, e aí a gente vai começar a ter esse contato de como é que surgiu as ideias das escolas. Na escola a gente já sabe que é um contexto de entendimento, de estudo. E aí é onde a gente vai estudar todas essas variáveis. Gente, é importante que vocês compreendam bem sobre TGA, porque em todos os cursos de graduação tem disciplina de TGA para ser estudada, porque é base para qualquer profissão que você queira seguir. Tá bom? Grande beijo e até a próxima aula que vai ser de economia. Beijo!